Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caríssimos colegas de bancada, público aqui presente e a todos aqueles que nos escutam através das redes sociais e gostava de, antes de mais, de deixar uma nota sobre esta questão do pacote fiscal. Acho uma boa metodologia que estamos a seguir desde o ano passado, juntar as diversas propostas e discuti-las. Vou prometer não gastar o tempo todo, mas devíamos ter 2 vezes o nosso tempo, uma vez que estamos a juntar, não é necessariamente mais, não é necessariamente menos. E, portanto, se fosse o caso, acho que deveríamos contemplar nessa questão. De qualquer forma, tal como deveria ter sido em 2023, sobre este pacote fiscal, deveríamos ter neste pacote medidas que mitigassem o aumento do custo de vida, nomeadamente o custo de vida que se refletiu imenso no custo da habitação, também na energia, e o impacto da subida da inflação junto de famílias e empresas. É evidente que, na sua essência, compete muito mais ao Governo do que necessariamente a uma autarquia, mas cada um, na partilha das suas responsabilidades, deve também tomar algumas medidas nesse sentido. Não vislumbro um cuidado muito elevado a esse nível. Podíamos também dar continuidade a políticas de apoio à comunidade e à economia local. Relativamente ao imposto municipal sobre imóveis, o famoso e famigerado IMI, o imposto que eu, por natureza, sou totalmente contra, não entendo, percebo a origem, a razão de arranjar dinheiro para, de alguma maneira, mas considero um imposto pessoalmente muito justo, mas aqui a minha opinião também se calhar, muito pouco justo, mas aqui a minha opinião se calhar conta muito pouco a esse nível. No entanto, a taxa a aplicar, entendemos no Partido Socialista em particular, já que não pode ser 0, que seja a mínima, que seja de 0,3. O que corresponde ao limite mínimo legal passível de aplicação e cobrança, no caso de prédios rústicos seria sempre de 0,8%, porque se tratar de uma taxa fixa, mas também a taxa mínima, porque as contas do município já há muito tempo que refletem a capacidade e a autonomia de, através de outras origens, poder fazer a gestão tranquila da sua atividade. Como sabem, desde há bastante tempo e devidamente fundamentado na nossa proposta eleitoral, defendemos a aplicação da taxa mínima de 0,3% e não o fazemos hoje apenas porque sim. Portanto, consideramos que a redução progressiva para 0,31 e mais tarde para 0,3 é insuficiente. É insuficiente face às necessidades das famílias e de um alívio também da carga fiscal. Insuficiente face à capacidade comprovada do município para absorver este montante desde há vários anos. É insuficiente também porque esta receita se mantém a rondar os 7 milhões de euros, mesmo reduzindo a taxa progressivamente, isto devido à crescente dinâmica imobiliária no concelho, mas também no país. É também não displicente esquecer a questão da reabilitação urbana, em que devia estar também previsto, mas essencialmente implementado, o mecanismo que permite majorar ao triplo a taxa aplicável aos imóveis devolutos há mais de um ano ou em ruínas e, em contrapartida, reduzir a taxa para os imóveis intervencionados, estimulando os municípios a reabilitar os seus imóveis. Sei que é um problema de fiscalização ou de recursos da Câmara identificar esses imóveis, mas é uma obrigação social, é para isso que, neste caso também, ou nos poucos casos em que a ação pedagógica da pressão e da polícia sobre o mercado para obrigar a dar corpo legal a situações que são hoje de interesse comum. Por se tratar também de um sonho, sonhávamos
também uma novidade neste pacote fiscal. Uma novidade que o município, face às circunstâncias em que vive, pretenderia, neste próximo ano, abdicar da taxa total de participação variável de IRS nos municípios. O Partido Socialista não pede a taxa total. Eu acho que sonhávamos essa parte. E aí porquê, senhor caro colega? Porque neste momento fixada nos 4% do valor pago pelos sujeitos passivos, com domicílio fiscal neste território, estamos a falar de apenas 2 milhões de euros de cobrança. E, portanto, não é assim nada que não possa ser atribuído, devolver a quem trabalha, à força de quem trabalha, que paga um imposto adicional que reverte a favor de uma Câmara Municipal, que manifestamente não tem revelado pela sua dinâmica necessidade de usar dinheiro. Se dúvidas houvesse, vejam o crescente aumento do saldo de gerência desta Câmara. E, portanto, se o dinheiro serve para investir, o dinheiro serve para gerar progresso, o dinheiro serve para gerar trabalho, o dinheiro serve para gerar qualidade de vida. O dinheiro no banco protege pontualmente um investimento e dá guarda para alguma situação que se venha a estar planeada, ou protege os usurários que vão utilizar o dinheiro para o vender a alguém muito mais caro e provavelmente a pagar quase nada. Há uma coisa que é certa. Se já de antes era assim, nos tempos que vivemos com a taxa de inflação, dinheiro no banco é perder posse. Dinheiro no banco é desperdiçar recursos. É pôr 100 e ficar com 98. No caso que vivemos no ano passado com uma inflação galopante, para quem poderia ter investido, dinheiro no banco é ter 100 e ficar com 90 ou 85 ao final de um ano. E, portanto, meus senhores, o critério de gestão de uma empresa, o critério de gestão de uma autarquia, não é necessariamente o critério de gestão do bolso de uma família. Os critérios são diferentes e os momentos são os da inteligência, da oportunidade, da pertinência de gestão e da ousadia de saber estar quando é preciso. Estar quando é preciso compete a quem lidera, a quem governa. Seguir é para quem é mandado. E quem quer liderar de forma progressiva uma autarquia tem que ser ousado e audaz. Por se tratar de um sonho, sonhávamos, dizia eu, uma novidade no pacote fiscal que poderia ser devolver 2 milhões de euros ao bolso dos cidadãos. Todos nós estamos a contribuir para a Câmara com o nosso IRS, com 4% que a Câmara está a desperdiçar parado o dinheiro no banco. Poderíamos nós ou não fazer melhor ao nosso dinheiro? Provavelmente, sim. E porque o ganhamos, se ele não é aplicado de um lado, poderíamos todos alegremente fazer um almoço em família. Era o nosso direito, o dinheiro era nosso, foi ganho por nós. Esta verba deveria ser aplicada de forma solidária a favor do bem comum e concorrente para o reforço do investimento público nas mais diversas áreas de intervenção da autarquia, no sentido de melhorar a qualidade de vida dos habitantes de Ilhavo. Será que este valor de cobrança tem sido destinado a este fim? Consideram os ilhavenses esse reconhecimento? É também a altura de falarmos um pouco sobre a derrama. A derrama, se for alvo de uma discriminação positiva, permite dessa forma apostar na promoção e divulgação do Concelho, das suas potencialidades e oportunidades de investimento existentes. Tem como objetivo a valorização do tecido económico local e discordamos recorrentemente da taxa máxima para estimular a fixação, porque devemos estimular a fixação de novas empresas. Defendemos genericamente objetivos de competitividade, uma competitividade territorial que possam fazer com que o nosso Concelho seja, no mínimo, tão competitivo como aqueles que, por força de um conjunto de negociações, oferta de terrenos para a instalação de grandes empresas, oferta de redução de derrama, por exemplo, como é vulgar em alguns sítios, que cativam algumas empresas para se instalarem. Pretendíamos isenção também, por exemplo, às novas empresas. Era uma ousadia que deveria ser tomada a pequenas e médias empresas que são geradoras, por exemplo, de pelo menos 5 postos de trabalho.
Poderíamos ter uma política de isenção inteligente, discriminativa, positiva e inteligente, nomeadamente, porque falámos aqui ontem, por exemplo, de que a Diana falou na questão do comércio local, o Sr. Presidente falava também na falta de necessidade de uma associação de comerciantes. Ontem já não lhe pude dizer nada sobre esse assunto, mas uma associação de comerciantes é provavelmente hoje um modelo que já provou que fracassa tradicionalmente ao longo. Era um modelo dos anos 70, um modelo dos anos 80 e com a dinâmica atual, por um lado o poder associativo, por outro lado a dinâmica das associações, cai por um conjunto de circunstâncias. Muitas vezes porque se tornaram também umas associações sem liderança, dependentes dos caprichos das autarquias e, portanto, mais não foi do que muitas vezes alvo de uma pedinchice local para fazer mais umas rifas e umas cornetas para a música no Natal, e então aí sim, e muito bem, a Câmara com a sua dinâmica, as freguesias com as dinâmicas, muitas vezes partilhadas com a autarquia, poderiam elas sim ser esse motor dinamizador. Não precisamos da desculpa de, sob a alçada de termos o interlocutor, tomarmos medidas que poderiam ser só nossas. E, portanto, a autarquia pode e deve assumir essa ambição, porque não necessita de um qualquer representante de uma qualquer associação de comerciantes. Sei que não é um problema deste mandato, sei que não é um problema também que seja só atribuível a uma gestão de um qualquer partido ou de um grupo de cidadãos, mas a derrama para quê? Que destino se dá normalmente às derramas? A maior parte das vezes é uma forma de captar mais recursos para as câmaras. Mas a derrama tem também uma obrigação que é de criar condições, essencialmente, aos municípios que são alvo das penalizações da instalação de algumas indústrias. Digamos, por exemplo, os cidadãos da Gafanha da Nazaré deveriam beneficiar diretamente do apoio por estarem junto ao Porto Comercial e estarem a ser penalizados pelos serviços do Porto Comercial. Não é a Gafanha da Nazaré que beneficia da dinâmica do Porto Comercial. É o Concelho, é o Distrito e é o país. Mas quem chupa com a poluição, com o pó nas nossas janelas, com o pó que estraga todos os eletrodomésticos que ali temos, sou eu, o Carlos António, a Margarida, o André e todos aqueles que vivem na Gafanha da Nazaré. O Pedro Martins, a Diana, o Sr. Vereador, a Sra. Vereadora e todos os outros ficam-se a rir. Era para isso que o Porto de Aveiro deveria também ele pagar uma taxa que poderíamos chamar de derrama ponto 2, versão século XXI. A PRIO pode e deve pagar uma derrama elevada, tem muitos resultados, tem muitos lucros. Sim, essas empresas podem pagar. O Sr. Manuel provavelmente não. O Sr. Manuel tem dificuldade em manter o seu posto de trabalho e de se empregar a ele e à sua esposa. O Sr. Manuel, mesmo que dê algum lucro, não tem necessariamente que pagar uma derrama. E vamos a ver, a empresa do Sr. Manuel, pela força do movimento familiar que produz o seu negócio, mais não contribuiria do que provavelmente com 3,5 € para a derrama. E, portanto, há que criar condições para que estas empresas, na verdade, que faturam, neste caso, abaixo de 150 mil €, não paguem. Mas sim, quem se instala, quem investe milhões, muitas vezes, para instalar uma empresa que contrata 200 ou 300 colaboradores, 400 ou 500, é indigno a forma como nós recebemos quem lá trabalha. É indigno não termos serviços públicos de transporte. É indigno não termos a capacidade de um jovem que terminou um curso, mal tem dinheiro para alugar um quarto, tenha que comprar uma viatura para se deslocar para o trabalho, para a zona industrial da Mota, por exemplo, porque não há transportes no ano 2023 para a zona industrial da Mota. Peçam-nos sim que contribuamos com algum desse dinheiro que fica parado no banco para se pagar, por exemplo, uma viatura elétrica que circule de meia a meia hora nos horários coincidentes com os turnos laborais, que ofereça a possibilidade de alguém que vem de Aveiro
ou que chega com o autocarro até ao centro de Ilha e que depois não tem localização, que possa beneficiar gratuitamente desse serviço. Isso sim é ser ousado, é fazer diferente. Mudar é pensar diferente, não é seguir as políticas dos outros. E para isso sim servem as derramas, para que os estacionamentos à porta das fábricas, que num dia como hoje que está inundado de água, as pessoas possam sair dos seus carros. A derrama serve para que haja um estacionamento digno para quem trabalha. E isto é quem normalmente fica esquecido, porque normalmente não dá votos, as pessoas reclamam por outras coisas. Mas é indigno termos uma zona industrial terceiro-mundista a certos níveis. Líder na qualidade das suas empresas, altamente terceiro-mundista na qualidade dos seus recursos. Onde é que estão as acessibilidades? Sim, temos agora algo para andar de bicicleta, uma estrada que vai dar a lado nenhum, muitas das vezes. Não é culpa deste executivo, é culpa dos executivos todos. Onde está o estacionamento? A rede de transporte público? Como é que podemos transformar a nossa zona industrial, o nosso concelho, em alguns casos, com a dificuldade que é captar mão de obra? Como é que podemos estar a continuar a fomentar a criação de ilhas, que são as nossas zonas industriais? Criamos penínsulas, ligamos-lhes a algum lado? Ou todos têm que ter carro para ir trabalhar? Onde anda esse investimento, Sr. Presidente? Onde anda o investimento na zona industrial?